Lucas, irmãos, capítulo 6, versículo 21. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. A Bíblia diz assim: bem-aventurados vós, o que agora tendes fome, porque sereis fartos. Vamos abrir também lá em Mateus 5:2. Desculpa, 5:6. Mateus capítulo 5, versículo 6. Aqui em Mateus 5:6, a palavra de Deus diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Vamos orar, meus irmãos, pedindo que Deus fale conosco. Pai amado, Pai querido, nesse momento, ó Pai, que a Tua palavra vai ser exposta, nós pedimos que o Senhor mais uma vez fale aos nossos corações. Relembra-nos, ó Deus, verdades contidas neste texto que nós já vimos e nos esquecemos delas, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a fazermos, Senhor, a Tua vontade, a fazermos, Senhor, o Teu querer, a fazermos, ó Pai, aquilo que agrada o Teu coração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus diz aqui em Lucas 6:21, bem-aventurados vós, os pobres, bem-aventurados vós os que agora tendes fomes, porque serão fartos. Jesus diz que felizes aqueles que têm fome, porque serão fartos. De que tipo de apetite Jesus está falando aqui neste texto? Eu e você sabemos que a fome e a sede são coisas essenciais para a vida de todo ser humano. Nada é mais urgente do que o pão e do que a água. Nada é mais básico na vida de alguém do que essas duas coisas. Por exemplo, é possível que neste dia você já tenha tomado água, você já tenha comido um pão, alguma coisa para se alimentar, porque fome e sede são coisas vitais nas nossas vidas. No entanto, quando Jesus fala, bem-aventurados os que têm fome e sede, Ele não está falando de fome e sede de pão. Porque ter fome e sede de pão não é uma alegria, não é uma bem-aventurança. Ter fome e sede de pão, pelo contrário, é uma tristeza, é uma miséria. Aqueles que não têm pão e água para saciar a sua fome e a sua sede, não são felizes, eles são infelizes, porque estão sem acesso àquilo que é mais básico ou mais vital para o homem. Jesus diz que bem-aventurados, felizes, aqueles que têm fome e sede de justiça. Então, Jesus ele usa esses dois termos básicos da nossa vida, que é a fome, que nós sentimos diariamente, constantemente, a sede, que nós sentimos várias vezes o desejo de tomar água. Inclusive eu vou tomar um pouquinho aqui que a minha boca já está seca. Então Jesus usa esses dois desejos básicos para expressar a necessidade que nós temos de ter fome e sede de justiça. Jesus então está nos dizendo que a nossa fome não pode ser por felicidade, por bênçãos. Jesus está nos ensinando que a nossa fome tem que ser por Ele. Jesus nos ensina que se nós quisermos ser felizes e abençoados, o alvo principal que nós devemos buscar é a justiça. Jesus diz, não busque primeiro as bênçãos, mas busque primeiro a Deus, o seu reino e a sua justiça. Jesus disse que, em primeiro lugar, devemos buscar o seu reino e a sua justiça. Ter fome e sede de justiça significa
entendermos que nós não conseguimos adquirir justiça própria diante de nós mesmos. Significa entendermos que nós não conseguimos ser justificados na força do nosso braço, por meio das nossas obras. A Bíblia diz que as nossas obras são como trapo de imundícia. E a Bíblia de Genebra, comentando este versículo em Isaías, vai dizer que trapo de imundícia ali era os tecidos que as mulheres usavam no período de menstruação para conter ali o sangramento. Então, imagine, meus irmãos, o que são as nossas obras diante de Deus para nos justificar. São trapos de imundícia. Então, ter fome e sede de justiça é entender, eu preciso de Deus, eu dependo de Deus para ser justificado diante dos meus pecados. Ter fome e sede de justiça é desejar, expressar nas nossas vidas o fruto do Espírito Santo, como diz lá em Gálatas, no capítulo 5. Ter fome e sede de justiça, portanto, é desejar ser companheiro de Deus. Ter fome e sede de justiça é querer ter comunhão com Deus. É querer andar na luz, porque Deus é luz e nele não há treva alguma. Ter fome e sede de justiça é dizer o que o salmista disse lá no Salmo 42, no verso 1 e no verso 2. Lá no Salmo 42, 1 e 2, o salmista disse: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Ter fome e sede de justiça, portanto, é ter fome e sede de Deus, da pessoa de Deus, de ser um companheiro de Deus, de nos relacionarmos com Deus. Ter fome e sede de justiça é voltarmos para Deus, como o filho pródigo voltou para os braços de seu pai. É claro que ter fome e sede de justiça não significa apenas termos fome espiritual pela justiça de Deus, pela pessoa de Deus, pela comunhão de Deus, mas como filhos de Deus, nós também devemos ter fome para que seja feita a justiça aqui nesta terra, para que os tribunais assim julguem de maneira retamente. Confesso a vocês, eu fico abismado, participo de alguns grupos de pastores, quando pastores acham que nós não devemos nos posicionar diante do que está acontecendo na nossa nação, que nós devemos ficar omissos e cuidar apenas das coisas, entre aspas, espirituais de Deus. Mas graças aos cristãos, de ser um companheiro de Deus, por exemplo, de nos relacionarmos com Deus, as mulheres são mais respeitadas do que eram no passado. Justiça, graças a cristãos, para Deus, a escravidão foi extinta como nós a conhecíamos no passado. Graças a cristãos, nós temos universidades, nós temos orfanatos, hospitais. Não significa apenas termos fome espiritual pela justiça de Deus, fome, pela sede de justiça, de Deus, é também o desejo de ver um mundo filhos de Deus, mais justo. Nós também devemos ter Sabemos que, para que neste mundo nós nunca alcançaremos a justiça que só é própria ao céu, mas a justiça de Deus, ela pode ser vivida aqui. Então ter fome e sede de justiça também é lutar por honestidade, por lutar por famílias mais saudáveis, é lutar por leis que sejam cumpridas, e cuidar apenas das coisas, entre aspas, espirituais. Agora, mas graças aos cristãos, como eu e você, por exemplo, como nós podemos ter fome e sede de justiça. E aqui eu tirei alguns As mulheres são mais pontos que o reverendo Hernandes, comentando este texto, enumera, e ele começa dizendo o seguinte: primeira coisa, o morto não pode ter fome. Fome e sede são características de alguém que está vivo.
A Bíblia diz que há pessoas que estão mortas nos seus delitos e pecados. Precisamos entender que se nós não nascermos de novo, que aqueles que não foram regenerados pelo Espírito Santo, que aqueles que não foram transformados pelo Espírito Santo, que aqueles que não tiveram um encontro com Cristo, precisamos entender que aqueles que estão mortos espiritualmente não terão fome e sede de justiça. Também é lutar por honestidade. Aqueles que estão mortos espiritualmente não desejarão a Deus, não sentirão Deus, não sentirão a necessidade de Deus. Então eu quero dizer a você que me ouve nesta manhã, é possível que se você não sente fome e sede de justiça, como que você esteja morto espiritualmente. Como nós podemos ter fome? Se as coisas de Deus para você são enfadonhas, se as coisas de Deus para você são pesadas, se a sua vida, se a sua fome se resume em coisas materiais e bênçãos desta terra, eu quero que você questione nesta manhã se você é de fato uma pessoa salva. Se você nasceu de novo, não pode ter fome. Se não há desejo no seu coração pelas escrituras sagradas, pela comunhão com Deus, eu quero perguntar a você, será que você não está morto espiritualmente? A Bíblia diz que há pessoas, muitas pessoas não sentem fome nem sede por Deus, porque estão mortas espiritualmente. Que se nós não nascermos de novo, que aqueles que não foram regenerados pelo Espírito Santo, uma das primeiras características de que alguém está vivo é a fome. Quando uma criança nasce, ela chora, e às vezes a razão do seu choro é a fome. A criança nasce procurando o leite materno. É por isso que o apóstolo Pedro escreveu o seguinte lá em 1 Pedro 2,2. Ele disse: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Observem, meus irmãos, que uma das características de alguém que está vivo é ter fome. E espiritualmente falando, a Bíblia também nos ensina isso. Que quando nós nascemos de novo, nós sentimos fome pelo genuíno leite espiritual. Nós sentimos fome pelo leite que vai nos dar o crescimento para a salvação, como diz a palavra de Deus. Então eu quero indagar vocês nesta manhã e dizer a vocês que é algo gravíssimo na vida de alguém que se intitula como cristão não ter fome e sede de justiça. Eu quero dizer a você que se você nunca teve fome e sede pelo leite espiritual, como a palavra de Deus diz aqui, você deve se questionar se nasceu de novo. Porque o desejo pela palavra de Deus é algo natural. Você precisa falar para um menino, um bebê recém-nascido, procurar o leite da mãe? De forma nenhuma. Da mesma forma, quando nós nascemos de novo, nós temos fome e sede de justiça. Mas é possível também que pessoas que nasceram de novo não tenham mais fome e sede de justiça. É possível que nós, que eu, que você, ou que vocês, estejamos aqui nesta manhã, ou você que me assiste, nós não tenhamos mais fome e sede de justiça, porque o nosso espírito, a nossa alma está doente. Você já percebeu que um dos sintomas de quando nós estamos doentes é a falta de apetite? Você já percebeu que quando nós estamos doentes, a comida perde o sabor, perde o cheiro? Já perceberam que, às vezes,
o sintoma da nossa enfermidade é a falta de apetite e a sonolência. Espiritualmente falando, muitas vezes nós podemos estar nesta condição, sem fome e sede de justiça e sonolentos para as coisas de Deus. Por quê? Porque a nossa alma está doente. Irmãos, se a nossa alma está doente, se nós não temos sentido fome e sede de justiça, nós precisamos tratar. Nós precisamos cuidar. Nós precisamos reconhecer que precisamos de cura nesta manhã. Queridos, se as coisas de Deus produzem em nós sono, cansaço, fadiga, se nós não oramos mais, se nós não lemos a Bíblia mais, se vir para a igreja é algo enfadonho, quantas pessoas aqui da nossa igreja deixaram de congregar, e não por causa da pandemia, não porque os cultos não estão sendo presenciais, mas quantas pessoas deixam de congregar, porque estão doentes espiritualmente. E você precisa reconhecer isso. Lá em Malaquias, no capítulo 1, o povo disse que o culto a Deus para eles era algo enfadonho e algo cansativo. Percebam, meus irmãos, se cultuar a Deus uma vez por semana em público é algo enfadonho e cansativo para nós, nós não estamos bem espiritualmente. Precisamos pedir, Senhor, me cura porque eu estou doente. Sara-me, Senhor, porque eu estou enfermo, eu nasci de novo, eu experimentei o leite espiritual, eu tive um encontro contigo, mas hoje eu estou doente, eu não tenho mais apetite pelas coisas do Senhor, eu não tenho mais fome pelo Senhor. Irmãos, se nós não temos mais apetite para ler a nossa Bíblia diariamente, para orar diariamente, para meditar na palavra de Deus diariamente, nós precisamos reconhecer que estamos enfermos. Uma outra razão porque muitos não têm fome e sede de justiça é porque eles têm fome e sede de entretenimento espiritual. Muitas pessoas não querem Deus. Muitas pessoas não querem a palavra de Deus. Muitas pessoas querem se entreter. Ontem, mexendo no meu Instagram, apareceu uma propaganda de uma igreja da minha rua. E lá tem 15 igrejas, mais ou menos, de 15 a 20 igrejas. E eu vou até propor no conselho para ver quanto que paga para a gente fazer uma propaganda dessa aqui no Instagram, porque se eu sou vizinho lá e estou vendo a propaganda da igreja, eu quero fazer propaganda da nossa igreja aqui, tá certo? Mas aí eu entrei lá na página da igreja. E estava assim uma enquete. O que você prefere? Louvor ou pregação? Primeiro que já é uma enquete infeliz, né? Mas as pessoas, a enquete, eu votei lá para ver o resultado. E a enquete vencedora foi o louvor, com 80% das pessoas que votaram preferindo o louvor à pregação. As pessoas querem se entreter. As pessoas elas querem ir na igreja e falar assim, nossa, hoje eu senti um arrepio. Vida com Deus, às vezes a gente arrepia, não é verdade? Às vezes a gente chora, às vezes a gente ri, às vezes a gente grita, às vezes a gente fica em silêncio. Mas nós precisamos entender que ter fome e sede de justiça não está relacionado apenas a sentimentos, apenas aquilo que nós sentimos. Nós precisamos entender que a espiritualidade não é algo para nos entreter, mas é algo básico nas nossas vidas. E muitas pessoas não sentem fome e sede de justiça, porque querem se entreter. Então, essas pessoas, elas pulam às vezes de igreja em igreja.
Elas vêm aqui hoje, se elas sentirem alguma coisa, elas falam que o culto foi uma bênção e voltam semana que vem. Mas se não sentirem nada, elas vão procurar outra igreja onde elas possam se entreter. É por isso que muitos têm feito da igreja um palco, um show. Mas fome e sede de justiça não é entretenimento espiritual. Fome e sede de justiça é fome por Deus, pela pessoa de Deus, pelo ser de Deus, pela vontade de Deus, pela comunhão com Deus, pela palavra de Deus. Entenda, nós não estamos aqui nesta manhã para nos entretermos. Nós estamos aqui nesta manhã porque nós temos fome e sede de justiça. Muitas pessoas não têm fome e sede de justiça por causa da inanição espiritual. O que significa a palavra inanição? Fraqueza por falta de alimento. Há pessoas que estão fracas porque não se alimentam mais espiritualmente. Há pessoas que elas não leem mais a palavra de Deus diariamente, não oram mais, não meditam mais na palavra de Deus. Alguns se alimentam do sermão da semana. Percebam, todos os dias nós precisamos tomar café, almoçar, lanchar. Alguns jantam. Todo dia nós fazemos isso. Imagina como o seu corpo ficará se você tomar uma refeição por semana. É o que muitos fazem na vida espiritual. Quando vêm à igreja, se alimentam do sermão, da aula, da escola dominical. Mas muitos nem isso têm feito mais. Muitos nem têm vindo à igreja mais. Conversando com uma pessoa próxima minha, ela disse: Tiago, eu não assisto live, para ser sincero para você. Eu não sou alimentado pela live. Então, eu quero dizer para você que nós precisamos nos alimentar espiritualmente, meus irmãos. Eu quero dizer para você que se nós não comermos ali o arroz com feijão diariamente, o arroz com feijão da vida espiritual, nós não sentiremos fome e sede de Deus. Fome e sede de justiça. As pessoas também não sentem fome e sede de justiça por causa de uma alimentação inadequada. Uma das piores coisas na vida é comer algo estragado. Quando nós ingerimos um alimento estragado, isso pode nos levar até a morte. Algumas pessoas morrem por comer algo estragado. Domingo o Ian estava aqui comigo à tarde, ele abriu a geladeira, encontrou um ovo cozido, que estava dentro de um pote, mais ou menos umas 3 semanas. Falei, você não está com fome? Não dá. Comida estragada mata. Mas espiritualmente falando, tem muita gente se alimentando daquilo que não é pão, daquilo que está estragado, se alimentando dos coach. Gente do céu, quando eu vejo um coach, eu falo, como que alguém pode pagar um coach, sendo que tem as escrituras sagradas? Quando eu vejo um cristão postando uma frase, um vídeo de um coach, e quando eu vejo que ele é dessa igreja, eu falo, pai, me ajuda, porque eu tenho errado em alguma coisa. Tem alguma coisa errada no meu ministério. Porque não é possível que as minhas ovelhas não estão entendendo que as escrituras são suficientes, que as escrituras são o alimento. Essa geração de coach, que prefere ser enganada, pagar valores para aprender a viver, nós precisamos entender que se nós não temos fome e sede de justiça, é porque nós temos nos alimentado mal.
Uma vez um pastor coreano que veio aqui ao Brasil, nesses congressos que a igreja de Pinheiros faz, ele disse que o segredo do avivamento na Coreia foi barriga vazia. Ele disse que o período pós-guerra na Coreia gerou uma grande miséria no coração das pessoas. E elas não tinham outra alternativa a não ser aclamar a Deus. Mas aquele pastor disse que nós brasileiros, um pastor que na época já estava com seus 80, se não me engano 85 anos, não me lembro agora, mas mais de 80 anos. Ele disse que nós brasileiros não deveríamos nos enganar, pois a Coreia do Sul, o cristianismo da Coreia do Sul não é mais o cristianismo de décadas passadas, porque hoje os cristãos lá estão com a barriga cheia. Ele diz que o avivamento que aconteceu em décadas passadas não está ocorrendo mais na Coreia do Sul, porque sabe o que acontece? O cristão lá na Coreia, segundo ele, alguns pelo menos, sábado à noite, fica a noite inteira ali na televisão, vendo porcaria, alimentando a sua alma, com coisas erradas, com coisas que não edificam. E aí, quer acordar no domingo de manhã e vir para o culto e falar, Deus não fala comigo. Por quê? Porque nós estamos alimentando a nossa alma com um produto estragado. E não se enganem, enquanto nós ficamos alimentando a nossa alma com essa cultura podre que nos cerca, enquanto nós ficarmos alimentando a nossa alma com um evangelho aguado, com um falso evangelho, enquanto nós não alimentarmos a nossa alma com o pão do céu, nós não sentiremos fome e sede de justiça. Quero dizer a vocês que estão aqui, muitos de vocês, eu percebo olhando daqui a inquietude de vocês. Vocês não conseguem se concentrar na minha pregação. Este meu camarada disse, olha, eu estou lá assistindo a live, mas eu estou mexendo no meu celular. Eu estou lá assistindo a live, mas eu levanto para tomar água. E ele me fez chegar na conclusão que live é uma desgraça para o crente. Dependendo do caso. Mas aqui domingo, como após domingo, eu vejo. É a turma roendo unha, é lixando unha, é olhando para o teto, é dormindo, é mexendo no celular. E vejo também pessoas assim, com a boca aberta, recebendo aquilo que Deus tem nos dado. Então, com que nós temos nos alimentado? Saiba que a nossa fome e a nossa sede de justiça também está ligado com aquilo que nós alimentamos a nossa alma. Não pensem que nós vamos alimentar a nossa alma de pecado e vamos sentir fome por Deus. Pelo contrário. A fome e sede de justiça, a falta dela produz raquitismo espiritual, ou seja, a pessoa que não cresce porque não se alimenta. Assim também é na vida cristã. Se nós não nos alimentarmos, não saciarmos a nossa fome de Deus, nós não crescemos espiritualmente. E não é assim. Nós não percebemos quantas vezes nós prostramos na nossa vida espiritual. Nós não percebemos quantas pessoas estão nanicas dentro das nossas igrejas, que não crescem, não desenvolvem, não amadurecem, não conhecem ao Senhor. Mas a fome e a sede de justiça é um apetite real. Eu acordei hoje 6 horas da manhã para estar aqui na igreja no horário. Tomei um copo de leite com café e minha barriguinha já está roncando. E não são nem 10 horas. E a minha próxima refeição vai ser lá para 1h da tarde. Dá para enganar a fome, meus irmãos? Dá para você chegar para alguém com fome e falar assim, olha,
eu vou cantar para você, para sua fome passar. A fome é algo real. Ou você tem, ou você não tem. A fome e sede de justiça não pode ser uma fome e sede de justiça hipócritas. E quando a nossa fome e sede de justiça é hipócrita? Quando nós dizemos, eu quero Jesus, mas quero o pecado. Muitas vezes nós dizemos, eu quero Jesus, mas eu não quero romper com o meu pecado. Muitas vezes nós dizemos, eu quero Jesus. Muitas vezes nós dizemos, não, isso é normal. Isso é normal. Todo mundo faz. O nosso coração está tão endurecido que nós não queremos romper com o pecado. Essa é uma fome hipócrita. Você não quer a Jesus. Você quer apenas as bênçãos de Jesus. A fome hipócrita é aquela que quer apenas que Deus o cure. É aqueles que se aproximam de Deus apenas quando estão desempregados, doentes, com crise na família e querem apenas que Deus os sirvam. É como Balaão. Balaão, ele pediu, eu quero morrer como os justos, mas ele não queria viver como os justos. E muitas vezes nós somos assim. Nós temos uma fome e sede de justiça hipócrita. Nós queremos a Jesus, mas não queremos romper com o pecado. Nós queremos a bênção de Jesus, mas não queremos a pessoa de Jesus. Mas a fome e sede de justiça é real. A fome e sede de justiça em nós é algo verdadeiro. A fome e sede de justiça no cristão é algo constante. Então, um cristão saudável, ele se alimenta hoje. Por exemplo, você vai almoçar hoje. Qual vai ser o seu próximo almoço? Amanhã. Você come hoje e amanhã está com fome de novo. O cristão que tem fome e sede de justiça, ele não deixa de ter fome das coisas de Deus. Ele experimenta Deus hoje e quer mais amanhã. E quer mais e vai alimentando. Eu tenho fome hoje, mas amanhã eu sentirei fome novamente. A fome e sede de justiça é algo intenso. Louvado seja Deus. Eu acho que nós aqui nunca sentimos fome. Nós sentimos vontade de comer. O que é a vontade de comer? Igual a minha barriguinha aqui, que não é nada pequena, ela já está com vontade de comer. Mas eu sei que lá para 12:30, 1h, eu já estarei satisfazendo o meu apetite. A palavra que Jesus usa aqui para fome é uma fome desesperadora. Alguns de vocês aqui já assistiram um filme antigo chamado Vivos, que conta a história de um avião de jogadores de rugby que caíram na Cordilheira dos Andes. Algumas pessoas já assistiram. Aquele filme demonstra o que é fome. Aqueles homens e mulheres que estavam ali, eles começam a comer o corpo dos cadáveres. Aquilo ali é uma história real, vocês sabem. A fome é algo tão desesperador que ela faz com que nós percamos qualquer princípio ético, qualquer valor ético nas nossas vidas e moral. O pastor Hernandes Dias Lopes, comentando este texto, ele diz que no ano de 1997 foi a Coreia do Sul. E lá na divisa com a Coreia do Norte, eles conseguem ver, usando, creio eu que lunetas, algo do tipo, eles conseguem ver a Coreia do Norte e alguns casebres bem pobres. E ele diz que quando voltou ao Brasil no ano de naquele mesmo ano, ele recebeu a notícia que pessoas na Coreia do Norte estavam comendo cadáveres de pessoas, de homens.
Isso é fome. Fome é diferente de vontade de comer. Então percebam que Jesus está dizendo que a nossa alma tem que ser, como o salmista disse, nós temos que sentir desespero por Deus. Nós temos que dizer, Senhor, eu estou faminto, eu preciso do Senhor. Assim como a corça anseia pelas águas, a minha alma tem sede de Deus. Percebam que ter fome e sede de Deus é algo intenso. Não é vontade de comer. Nossos corações estão inflamados por Deus, irmãos. Os nossos corações têm sentido fome de Deus, meu povo. Povo de Deus, nós precisamos sentir fome. Nós precisamos entender que sem Deus nós estamos perdidos. O nosso coração precisa ficar desesperado pela presença do Senhor. Fome significa um desejo intenso. A fome e a sede não podem ser saciadas por outra coisa que não seja pão e água. Há uma música do Titãs que diz assim: você tem fome do quê? Você tem sede de quê? E lá na música eles dizem, a gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e água. A gente não quer só comida. E aí continua, eu não me lembro o restante. Mas eu pergunto a você, você tem fome de quê? Há no ser humano uma fome que só Deus pode saciar. E eu disse aqui no domingo passado que Salomão, em Eclesiastes capítulo 2, nos ensina que ele tentou saciar essa fome. No álcool, não conseguiu. Nas aventuras sexuais, não conseguiu. Nas riquezas, não conseguiu. Ele tentou satisfazer a sua fome espiritual na fama, no reconhecimento, no sucesso. E ele não conseguiu. Essa fome que há em nós, só Deus pode satisfazer. Quantos de nós já tentamos saciar a nossa fome no álcool, nas riquezas? Sabe, eu não sou rico. Você sabe, eu não preciso nem explicar. Essa semana eu dirigi o carro do meu cunhado. Pior desgraça que eu fiz na minha vida. Porque uma coisa é você ser ignorante e você vai vivendo a sua vida. Agora quando você percebe algo bom, você fala assim, meu Deus do céu, que vida que eu estou vivendo. Dirigi o carro dele. Aí, para aí no posto para pôr gasolina. O negócio você não precisa nem dar a chave para o frentista. O celular toca, você fala. E parece que eu estou falando um negócio aqui que para vocês é algo assim, né? Mas, meu irmão, eu tenho um Celta 2004. E aí, ontem entrando no meu carro, para ir ao mercado, eu falei assim, que carro vagabundo, que vida miserável, que tristeza. Mas eu me lembrei, quando eu tinha 16 anos de idade, e tinha uma bicicleta e esses dois pés aqui. Número 43. E me levava a andar Campo Belo inteiro. Não que isso seja muito difícil, porque Campo Belo é pequeno. E eu falei, Senhor, me perdoa. Porque eu estou achando que a felicidade do meu coração está num carro. Quantos de nós estamos infelizes na nossa vida? Tendo um teto. Mas aí você tem um teto, você vai visitar um familiar seu, ele tem um teto com cobertura e piscina. Aí você fala, esse teto meu não vale nada. Mas eu quero lembrá-los
que essa fome no nosso coração não pode ser substituída por um carro novo, por uma casa maior, por uma mulher mais nova que a minha. Porque está cheio de homem, inclusive dentro da igreja, que é o seguinte: trocando mulher de 40 por uma de 20. Sem Deus, nós continuaremos famintos e sedentos. Só Deus pode substituir. Só Deus pode nos saciar. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Porque são bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Salomão entendeu que não encontraria saciedade em nenhuma das coisas deste mundo e disse: tudo é vaidade. Nós sabemos que só Deus pode nos fartar. Jesus diz aqui no versículo 21 que nós somos bem-aventurados porque Ele irá nos saciar. Ele vai nos alimentar. Ele vai nos fazer felizes. Lá no Salmo 107, versículo 9, a Bíblia diz assim: pois saciou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Eu quero perguntar a vocês. Jesus disse: bem-aventurado quem tem fome e sede de justiça. Eu quero te perguntar: você tem fome de quê? Você tem sede do quê? Jesus disse que nós devemos ter fome e sede de Deus. Lá em João 7,37, Jesus diz assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Eu quero dizer a você nesta manhã, se você está sedento, se você está faminto, venha até Jesus e beba. E nós, fazendo isso, vamos experimentar o que o Salmo 107, versículo 9 diz: seremos saciados, seremos sedentos. A nossa alma experimentará o benefício do Senhor. Eu quero dizer a você que tem fome e sede de justiça, que Jesus disse lá em Apocalipse 7, 16, 17, ele diz: jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem a dor, nem dor alguma, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará a fontes de água, da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos de toda lágrima. Eu quero dizer aos que têm fome nesta manhã, aos que têm sede de justiça nesta manhã, que só Jesus pode nos saciar a nossa fome, saciar a nossa sede. Ele é quem nos conduz às fontes de águas da vida. Por último, aqui em João 4, 13 e 14, Jesus disse o seguinte: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna.